Estamos aqui para mais uma aula sobre museus com pré-existência. Nesse caso, o projeto em destaque é o Carré d'Art, do Norman Foster, de 84 até 93, em Nimes, França. Esse projeto ele tem por característica uma sensibilidade muito grande do arquiteto, do Foster no caso, e seus partners, ao propor o modo como esse prédio se encaixa e como ele é construído, como ele é imaginado. Como a gente consegue ver na imagem aqui ao lado, essa vista aérea ela está aí para mostrar a densidade muito grande que tem nesse entorno, certo? E que a edificação, né, esse templo romano, possui uma esplanada, possui uma área de resguardo, possui um afastamento em relação a todo esse entorno altamente densificado, justamente para dar o fôlego necessário e gerar o destaque necessário a ele. Ora, por vezes, o que a gente percebe é uma certa tentação de chamar a atenção ao seu projeto, chamar a atenção para a sua intervenção, né? E nesse caso estou querendo destacar, né? Uma das coisas que eu quero destacar é justamente a questão de esse espaço de arte ele ter se colocado numa posição de igualdade em relação a todo este entorno, né? E permanecendo, mantendo o devido destaque ao elemento chave de toda essa composição, de todo esse espaço, que sem dúvida nenhuma é o templo romano, certo? Então o que a gente percebe nessa obra do Foster é justamente ele redefinir, né? Ele continuar a definir melhor, né? Os alinhamentos desse entorno, continuar a dialogar com essa massa, essa densa massa edificada, certo? E dando, né, mantendo todo o destaque apenas para esse templo. Bom, para isso ele vai se utilizar, né, do alinhamento em relação aos vizinhos, da altura em relação aos vizinhos. Claro que tudo isso, muito provavelmente, já pré-definido por um plano diretor, por uma normativa municipal, né, ou até nacional. Mas, mesmo que, né, eventualmente, né, a gente possua já essa normativa numa outra situação, né, ainda assim, né, se ele quisesse, ele poderia ter recuado o prédio dele em relação a este alinhamento, certo? O que faria com que essa esplanada se modificasse e quem sabe até o prédio dele pudesse eventualmente concorrer com a pré-existência. Então o fato de manter este alinhamento, de manter esse claro e amplo diálogo em relação ao entorno foi absolutamente vital para que esse templo permanecesse com o devido destaque, certo? Isso eu sempre acho importante, né, entender que o espaço, nesse caso de arte, só está sendo feito nesse lugar justamente por conta da pré-existência, né? Então a pré-existência é o elemento a ser considerado. Bom, essa segunda imagem, eu particularmente tenho um carinho muito grande por ela, justamente porque demonstra aí, né, toda a capacidade de
conexão, de sensibilidade do autor do projeto, os seus parceiros, né, ao interpretar essa pré-existência. Ora, o que a gente consegue perceber nesse templo? Né? Nitidamente a gente percebe que existe um volume, né, ao qual é acrescido esse espaço de colunas, né, que antecedem a entrada neste ambiente. E mais, é nesse espaço de colunas, de transição entre um espaço aberto e descoberto, surge justamente a cobertura, ou seja, gera um espaço ainda aberto, mas já coberto, para só então tu conseguir entrar na edificação e daí sim chegando num espaço fechado, coberto. Né? Então existe um gradiente, existe uma gradação, uma transição entre espaço aberto e descoberto, espaço aberto e coberto e finalmente o espaço fechado. Ok? E isso tudo, né, dentro de uma edificação histórica. O que a gente percebe ao fundo na obra do Foster? Rigorosamente a mesma coisa. A mesma coisa. Com uma linguagem absolutamente contemporânea, com uma materialidade absolutamente contemporânea, mas em essência a estrutura que está por trás é rigorosamente a mesma. As mesmas colunas que envolvem esse espaço aberto e coberto no templo também estão presentes no prédio do Foster. A mesma cobertura que define esse fechamento superior na pré-existência também existe no prédio. A transição entre o espaço aberto e descoberto, o aberto e coberto e o interior do prédio é rigorosamente a mesma. Ou seja, o Foster, ao projetar esse prédio, ele está estabelecendo um tipo de diálogo em relação à sua pré-existência absolutamente nítido, certo? E esse eu acho que é um dos pontos mais importantes a serem observados, né, neste momento, neste prédio. Aqui essa imagem foi escolhida para tornar ainda mais claro, né? E cabe também observar o seguinte, que na imagem anterior aparecia uma pequena escada que promovia o ingresso na pré-existência. Essa mesma escada, dentro novamente de uma linguagem absolutamente contemporânea, também possibilita o acesso ao plano principal desse espaço de arte. Fora isso, né, passado esse momento, o que a gente percebe? Também um grande volume, completamente contemporâneo, mas um grande volume, um grande sólido. Ou seja, a relação entre os dois edifícios é absolutamente clara, certo? Precisa, só que cada um à sua época. É interessante também observar que dentro desse volume, dentro dessa transição, foi criado um pequeno volume que em sua cobertura possui um café, que mais adiante vai aparecer uma imagem, onde a gente percebe a relação novamente deste prédio com a pré-existência. Então aqui, me parece, dentro dessa implantação geral, que foi feita uma série de acertos e de conexões, né, as quais eu já comentei, né, e que estão aqui para reforçar essa ideia. E tudo isso, né, envolto por um grande piso, por um grande elemento que conecta ambos.
Aqui eu coloquei, fugindo um pouquinho a questão da relação, mas aproveitando o momento da relação com a preexistência, mas aproveitando o momento de falar um pouquinho sobre essa edificação, né? É o único, senão o único, a pequena fugida que eu vou fazer é com relação à questão da escada, né? A circulação vertical, que não é aquela circulação burocrática tradicional, não é a saída de emergência, né? Me refiro aqui ao espaço de circulação vertical como um espaço que pode inclusive ser contemplativo, que pode ser um elemento principal dentro dessa composição, que neste caso direciona a praça também. Então ele também se relaciona com a preexistência, né? A próxima imagem ela apresenta o modo como, né, essa edificação completamente iluminada e tal, né, acaba buscando de novo essa questão da relação, né, onde a gente vê essa transparência, né, e o recuo da parte expositiva, né, deixando para junto desta transparência toda a circulação horizontal, né? E é no momento da circulação horizontal, é no momento que tu não está na área expositiva propriamente dita, é que ocorre a apreciação do entorno, né? Incluindo, neste caso, a preexistência. Essa é a imagem que eu comentava anteriormente, né? Então a gente vê no terraço daquele volume que a gente observava na entrada, né? Naquela grande cobertura de entrada, esse ambiente de terraço, esse ambiente de café, de apreciação justamente da preexistência, ou seja, a todo momento ou em várias oportunidades dentro do programa como um todo, ocorrem referências em relação à preexistência, né? Referências visuais em relação a essa preexistência.